Antes, um segundo, eu peço que se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Olha só, o esqueminha do Renan Bolsonaro é o seguinte, ele virou lobista. Quando o Bolsonaro assumiu, eu não sei se foi ideia do Renan ou da mamãe dele, que é a Ana Cristina Vale, né? Que gosta de ser chamada de Ana Cristina Bolsonaro. Então, se ela gosta de ser chamada por sobrenome de criminoso, tá aí, Ana Cristina Bolsonaro, a mãe do Jair Renan, ela é uma pessoa também que adora uma corrupção, inclusive ela foi tesoureira das rachadinhas do Carlos e do Flávio, e ela brigou com o Bolsonaro, eles se separaram quando o Bolsonaro viu que ela estava pegando quase todo o dinheiro para ela. Ou seja, é cobra comendo cobra. Aí ela percebeu o quê? Que o Jair virou presidente e que ela podia usar o filho, que aí é filho do Bolsonaro, e usar o fato dele ser filho do Bolsonaro para fazer um esquema de lobby. Então eles contactaram um lobista investigado pela CPI da Covid, um cara criminosíssimo, que é o Marconi. Lembra desse Marconi? Que ele era dono de uma empresa que ia ser utilizada para roubarem mais de R$1 bilhão em vacinas. Lembra da vacina da Covaxin? Era 1,6 bilhão de reais, ia ser pago adiantado, a vacina não foi aprovada até hoje, ou seja, a vacina não chegaria, eles iam pagar 1,6 bilhão de reais e o dinheiro ia todo para Precisa, que era desse Marconi aí. Esse Marconi lobista que faz negócios com o Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara e faz negócios com outros políticos corruptos há muitos anos, ele ajudou o Renan Bolsonaro a abrir uma empresa. Ok. Inclusive a empresa do Renan Bolsonaro, quando você liga no número dela, que está no CNPJ, né? Quando se cadastra uma empresa num CNPJ, é necessário dar um número de telefone para a empresa. Quando liga para o número da empresa dela, cai no escritório desse Marconi, do advogado desse Marconi, só para que você saiba. Então são muitos criminosos ligados. Aí o Renan Bolsonaro começou a fazer o trabalho de lobista. O que é lobista? Tem lobista que comete crimes e lobista que não comete crimes. Entre nós, 90%, para não falar 99%, 90% dos lobistas cometem crimes, tá? 90%. Ah, mas tem vai falar, mas Thiago, tem um lobista tal que não comete crime. Pois bem, então ele tá nos outros 10, mas 90% cometem crimes. Então o lobista faz o quê? O lobista, ele liga alguém do governo, que tem verba de governo, a um empresário. Ele faz essa ligação. Geralmente essa ligação é feita, essa ponte é feita com crime, porque o lobista pega a parte dele de dinheiro público. Ou seja, você vê que o Renan tá morando numa mansão, né? Pois bem, aí o que acontece? O Renan começou a fazer a ponte de empresários com o governo Bolsonaro. Eu já falei isso aqui várias vezes. Só que a Polícia Federal descobriu também o seguinte: quando o Renan ele criou o escritório dele foi reformado, uma reforma assim luxuosa, tudo em mármore, em granito, assim, peças caríssimas no escritório dele. A Polícia Federal fez busca e apreensão e apreendeu mensagens no celular do sócio do Renan Bolsonaro e de outras pessoas. Essas mensagens do WhatsApp, tem algumas que mostram o seguinte: o sócio do Renan Bolsonaro, que se chama Alan Lucena, foi até perseguido pela ABIN e tudo mais. O sócio dele trocando mensagens com a arquiteta sobre o escritório. E ele falava o seguinte: olha, a gente vai fazer uma cota de patrocínio para empresas que queiram patrocinar a reforma no nosso escritório. Imagina quanto é que custa essa reforma para fazer cota de patrocínios. Aí a arquiteta até ri, ela fala, vamos pedir bolsa móveis, bolsa escritório, bolsa família, vamos pedir bolsa para os empresários, quer dizer, vamos pedir doações para os empresários. Aí a arquiteta até ri, fala, já vai aparecer na mídia, kkkk. Apareceu, né? Pois bem, ele ia aos empresários, ele até fala nas mensagens, tô indo encontrar com empresários hoje. Aí ele falava o seguinte, isso é lobista, falava, olha, você faz uma doação aqui para a empresa do filho do presidente, e aí quando você precisar de alguma coisa do governo, a gente faz a reunião, a gente agenda a reunião com você. Vou te dar um exemplo, a empresa que doou todos os mármores e granitos para o governo Bolsonaro ganhou mais de 15 contratos de mineração do governo Bolsonaro numa reunião que foi agenciada pelo Jair Renan Bolsonaro, e que a reunião foi marcada pelo assessor da presidência da República. Ou seja, não tem como não ligar o Bolsonaro ao crime do filho dele. Tá, eu vou falar, alguém ganhar doação em troca de marcar uma reunião de uma empresa com o governo, isso é crime. Alguém pode falar, mas Thiago, essa empresa talvez ganhasse os contratos de mineração mesmo se não tivesse feito a doação para o Renan, mesmo se não tivesse tido aquela reunião. Talvez a empresa ganhasse o contrato de mineração, talvez fosse uma coisa que não fosse ilegal. Mas o fato da empresa ter conseguido a reunião, graças à doação que fez ao Jair Renan Bolsonaro, isso configura crime, tá? Então, aí não tem dúvidas. Só que descobriram o seguinte: as empresas que doavam móveis, e móveis caros, para o escritório do Jair Renan Bolsonaro,
ganhavam também contratos com o governo federal. Uma dessas empresas ganhou 25 milhões de reais em contratos com o governo federal para o fornecimento de sofás, mesas de escritório, enfim, de móveis para o governo federal. E essa empresa também doou móveis para o Jair Renan. Aí você vê o crime na cara. Doa móvel para o filhinho do presidente, consegue uma reunião com o governo e começa a ganhar contrato. Imagina 25 milhões de reais na sua mão, você vai ficar feliz para você vender meia dúzia de móveis? Pois bem, aí a Polícia Federal já está investigando se esses móveis são superfaturados ou não. Aqui entre nós, são. Um sofá, como esse, um sofá que custa, sei lá, R$1.000 e era comprado por 5, 6, 7 mil. E o melhor, aí você fala, essa empresa fabricava móveis? Não. Por que o governo não comprou do fabricante? Porque aí não ia ter corrupção, né? Era mais difícil superfaturar. É mais fácil o quê? É o esqueminha do governo Bolsonaro, ter um intermediário em todas as compras. Lembra da vacina Covaxin, como é que era? Em vez de comprarem direto da empresa lá, compravam de uma intermediária. A intermediária ia lucrar 250 milhões de dólares. Por que não compraram direto da fabricante? E enquanto isso, o governo não queria comprar as vacinas da Pfizer. Por quê? Porque tinha que faltar vacina para que o STF, para que a justiça aceitasse que o governo pagasse muito mais caro por uma vacina que não estava nem aprovada. Esse era o esquema. Então, no caso dos móveis, a mesma coisa. Em vez de comprar direto com o fabricante, não, compra de um intermediário. Então, o intermediário compra o sofá que custa R$1.000 e vende por 5, 6, 7 mil para o governo federal. Aí você fala, Thiago, é corrupção? É claro que é. Aí você fala, e quem é esse empresário que vendeu 25 milhões em imóveis para o governo Bolsonaro? É um empresário chamado Belmonte. Esse empresário era vice-presidente do Aliança pelo Brasil, partido que o Bolsonaro tentou criar. Ele foi investigado no inquérito dos atos antidemocráticos e está no inquérito das milícias digitais sendo investigado. É outro que, tá desesperado esse empresário, porque ele sabe que assim que o Bolsonaro sair, ele vai preso. Então ele tá desesperado. Ele ajudou a financiar também o Renan Bolsonaro, ganhou os contratos com o governo federal. Para você ter ideia, quando a Aliança pelo Brasil começou a ser criado, o partido foi alvo de 5, 6, 7 investigações em instâncias diferentes, em várias diferentes da Justiça Federal. Por quê? Porque tinha muito indício de corrupção. Esse empresário, por exemplo, ele deve mais de 10 milhões à Receita Federal. Ele tem empresas não declaradas em vários paraísos fiscais. Quer dizer, alguém que tem empresa em paraíso fiscal, eu vou te falar, geralmente, eu não posso falar que no caso do Belmonte mas geralmente é para receber propina. Geralmente. E aí você fala, mas Thiago, por que o empresário receberia propina? Porque ele recebe propina no nome de alguém, ou seja, de outrem. Ou seja, algum político corrupto recebe a propina, mas não vai receber no próprio nome. Ele recebe no nome de um empresário amigo de confiança, então fica lá no paraíso fiscal, os dois têm a senha, os dois administram todo o dinheiro. É assim que funcionam os esquemas de corrupção. Aí você vê que esse empresário está ligado ao esquema do Jair Renan e a Polícia Federal já sabe, a Polícia Federal já tem as mensagens e a Polícia Federal agora está seguindo o dinheiro. Porque quando entraram 25 milhões na conta desse empresário, esse dinheiro vai para algum lugar. Porque não pense que o empresário, nossa, ele lucrou 25 milhões, vamos supor que aí, vamos supor que desses 25 milhões, o lucro dele tenha sido 10 milhões. Foi mais. Vamos supor que tenha sido 10 milhões, quer dizer, 10 milhões de dinheiro público foram pagos a mais para o empresário, 10 milhões roubados. Você acha que o dinheiro foi todo para ele? Não. O dinheiro vai para os cúmplices dele, para os comparsas. É isso que a Polícia Federal está investigando, quem são os comparsas. E aí, a partir da quebra dos sigilos dele, e eu vou te dar um spoiler, já foram quebrados, a Polícia Federal começa a ver para onde foi o dinheiro. Só que tem uma coisa, em esquemas de corrupção complexos, é por isso que muita gente fala, mas Thiago, não dá em nada, essas investigações duram anos e anos e anos. Em esquemas de corrupção complexos, sabe como se faz? O empresário, e olha, isso você não vai ver na mídia, viu? Você só vê aqui no Plantão Brasil. Até os outros canais de esquerda têm medo de falar isso. Eu te falo direitinho como funciona, viu? O empresário recebe o dinheiro, aí o que ele faz? Outros amigos dele, às vezes até ele, tem empresas de fachada. O que são empresas de fachada? Alguém cria só o CNPJ, não tem endereço, não tem telefone, não tem nada. E aí, eles dizem que essas empresas de fachada fazem notas fiscais para ele, dizendo, vamos supor, ele tinha uma intermediária que vendia móveis para o governo. Ah, mas essa empresa dele ganhou 25 milhões do governo, mas gastou. Gastou como? Comprando os móveis que revendeu. E gastou como? 300 outras empresas prestavam serviços para essa empresa. Que tipo de serviço? Qualquer serviço, porque o serviço não era prestado. Era só uma nota fiscal para essa empresa poder mandar o dinheiro para outro lugar. Para que nosso carro de som lá em João Pessoa, aquele que foi ameaçado